Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pessoas magníficas e incríveis. Você já deve ter ouvido a cavalaria do inferno. Sim, existe uma maneira para você sentir-se mais confiante todos os dias com a santa palavra de Deus, a Bíblia. Você sente que sua vida, sua alma está salva por Cristo Jesus? Ou você sente que a sua vida não está salva e você está à beira do abismo? Você pode tomar a decisão agora, nesse momento, de entregar a sua vida, sua alma para Cristo Jesus, o Messias. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado. No momento de decisão em Cristo Jesus, você é justificado. No momento de decisão em Cristo Jesus, você é perdoado. No momento de decisão em Cristo Jesus, você tem a vida eterna. No momento de decisão em Cristo Jesus, o seu nome é inscrito no livro da vida. No momento de decisão em Cristo Jesus, você passa a ter o selo de Deus e pertence à família do próprio Deus. Já pensou nisso? Você vai ouvir agora conteúdo e significado sobre a cavalaria do inferno. Se concentre nesse ponto específico da palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 9. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e como a fumaça do poço escureceu-se o sol. E da fumaça viram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhe permitido não que o matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião,
quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. A Santa Bíblia diz, e eu acredito, você está ouvindo a cavalaria do inferno, a quinta trombeta. Apocalipse 9:7. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sob as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro. E os seus rostos eram como rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões, e tinha couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Apocalipse 9:9. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passando já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. A Santa Bíblia, a palavra de Deus diz. E eu acredito. As trombetas são juízo de Deus sobre os ímpios em resposta às orações dos santos. Esses juízos não são finais, pois visam o arrependimento. Na sua ira, Deus se lembra da sua misericórdia. As 4 primeiras trombetas foram juízos que atingiram a natureza, a terra, o mar, os rios e os astros. Mas agora, os terrores do tempo do fim vão aumentando em tensão e intensidade. Agora não são calamidades naturais, mas terrores demoníacos invadem a terra para atormentar os homens. As últimas 3 trombetas trazem juízos mais severos e atingem os homens ímpios diretamente. São mais que lhe sobrevirão. Já pensou nisso? Essa 5ª trombeta fala de um tormento imposto aos homens que não têm o selo de Deus. A inquietação do mundo. As pessoas não têm paz. Elas buscam refúgio na religião, no dinheiro, na bebida, no sexo, nas drogas, na fama, mas o vazio é cada vez maior. A degradação de valores aumenta. As famílias estão se desintegrando. A imoralidade campeia. A violência aumenta. Os conflitos se avolumam. Vivemos dias difíceis, ferozes. Diz a santa palavra de Deus.
a Bíblia. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos de deleites do que amigos de Deus. Já pensou nisso? Para o mundo que rejeita a Deus, para o mundo que rejeita a Cristo Jesus, o Filho de Deus, para o mundo que rejeita a santa palavra de Deus, a maldição é receberem o que desejam os próprios demônios. Um mundo sem Deus somente pode existir com um mundo em que penetra o satânico. Deus dá aos homens o que eles querem e nisso está a sua maior ruína. Deus usa ainda a obra do diabo como castigo a uma admoestação aos maus, aos ímpios. Já pensou nisso? Você está ouvindo a cavalaria do inferno. O rei da cavalaria do inferno. E o quinto anjo tocou a sua trombeta. E vi uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E tinha sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu, era o seu nome Abaddon. Em grego, Apolion. Apocalipse 9:1 e 9:11. Ele é uma estrela caída do céu. Os anjos são descritos na Bíblia como estrelas. Lúcifer rebelou-se contra Deus e foi lançado para fora do céu. A Bíblia diz em Isaías 14:12: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitas as nações. Jesus Cristo diz: eu vi a Satanás como raio que caía do céu. A estrela que o apóstolo São João viu foi a estrela caída. O apóstolo São João não viu a estrela caindo. A estrela já estava caída. A queda de Satanás é fato passado. Ele é um ser caído, decadente e derrotado. Ele tem um caráter pervertido. Ele é destruidor. Os demônios que saem do poço do abismo são liderados por esse ser maligno. Ele é assassino, ele é ladrão, ele é mentiroso. Ele veio roubar, matar e destruir, como diz o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Há um espírito gerador de crise na política, na economia, nas instituições. Há um espírito gerador de conflito dentro do homem e entre as nações. Ele é o Deus deste século. O príncipe da potestade do ar. O diabo é esse ser, esse espírito terrível que atua nos filhos da desobediência. Você está ouvindo a cavalaria do inferno.
a quinta trombeta. Ele tem sua autoridade limitada. O diabo é um ser poderoso, mas Deus é todo-poderoso. O diabo não tem autoridade de agir, a não ser que Deus o permita, como aconteceu no caso de Jó. A autoridade para abrir o poço do abismo. Preste bastante atenção. O diabo não tem a chave do poço do abismo. Essa chave lhe é dada. É Jesus Cristo quem tem as chaves da morte e do inferno. O diabo solta um bando de demônios que estavam presos. Irmãos, igreja, existem dois tipos de demônios. Os presos aguardando o julgamento em algemas eternas e aqueles que estão em atividades. Parte daqueles que estavam presos são liberados aqui. Nos abismos do inferno existem anjos guardados para o juízo. Agora Satanás recebe permissão para que esses demônios saiam e perturbe os homens. Ouça agora a autoridade limitada quanto à ação. Os gafanhotos são insetos que destroem a vegetação. Mas esses gafanhotos aqui são seres malignos. Eles não podem causar dano à erva da terra. Eles não podem matar os homens, mas apenas atormentá-los. E foi-lhe permitido não que os matassem, mas por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. Já pensou nisso? Eles, esses gafanhotos, essa cavalaria do inferno, não podem atormentar os homens selados por Deus. Que notícia boa! Ouça agora a autoridade limitada quanto ao tempo. 5 meses não deve ser entendido aqui como tempo literal. 5 meses é a duração da vida do gafanhoto, da larva à plenitude da sua ação. Ele não tem poder para agir o tempo todo. Ele está limitado em sua ação e em seu tempo. Já pensou nisso? Ouça agora características dos gafanhotos que saem do abismo. Do abismo sobem gafanhotos. E eles são como cavalos, preparados para a peleja, para a guerra. E ferroam como escorpiões. Pense comigo, os gafanhotos são insetos insaciáveis. Eles comem e defecam ao mesmo tempo. Já parou para pensar nisso? Contudo, estes gafanhotos que o apóstolo São João descreve não são insetos, mas demônios. Eu fico pensando em certos períodos da história. Parece que todo inferno é liberado para agir na terra sem restrição divina.
Deus o permitiu, Deus o entregou. Assim, o terrível problema moral que assola o nosso século é o castigo divino aos homens que o desprezam e zombam de sua santa palavra, a Bíblia. Já parou para pensar nisso? Deus retirou suas restrições. Esse é o toque da quinta trombeta, a cavalaria do inferno. Como eles são? Quais as suas características? Espírito de obscuridade. E abriu o poço do abismo. E subiu fumaça, como fumaça de uma grande fornalha. E como uma fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Apocalipse 9, 2 e 3. A Bíblia diz, e eu acredito. O diabo é das trevas. Ele não suporta a luz. Seus agentes atuam onde há fumaça, onde a luz é toldada, onde o sol da verdade não brilha, onde reina a confusão. Onde prevalecem as trevas, aí os demônios oprimem. Esses agentes do inferno criam nevoeiro na mente das pessoas com falsas filosofias, com falsas religiões. O diabo cega o entendimento dos incrédulos. O grande projeto desses demônios é manter a humanidade num berço de cegueira, numa vida de obscurantismo espiritual e depois levá-los para o inferno. Ouça agora, espírito de destruição. E tinham sobre si um rei, o anjo do abismo. Em hebreu, seu nome Abaddon. Em grego, Apolion. Apocalipse 9:11. A Bíblia diz. E eu acredito. É difícil imaginar uma praga mais devastadora do que um bando de gafanhotos. Esses demônios saem do abismo. Tem uma ânsia destruidora. Eles são capitaneados por Abaddon e Apolion. Ele é implacáveis, impiedosos, destruidores. A Bíblia diz em Provérbios 30, 27. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. Esses espíritos malignos, porém, agem sob o comando de Satanás e se infiltram nos lares, nas escolas, nas instituições, na televisão, no cinema, no teatro, na imprensa, na política, na rua, nas vidas dos homens. É como a cavalaria de guerra em disparada provoca um grande terremoto. Esses espíritos malignos têm atormentado vidas, arruinado lares, jogando jovens e adolescentes na vala lodacenta das drogas. Esses espíritos malignos têm atormentado vidas, empurrando adolescentes, jovens para a prática da imoralidade, semeando a ganância criminosa no coração dos homens depravados.
Ele destrói a paz, esses espíritos malignos, essa cavalaria do inferno, em sua cavalgada, pisoteia crianças, jovens, famílias, trazendo grande sofrimento. Por onde passam. Ouça agora, espírito de poder e domínio. E o parecer dos gafanhotos era semelhante aos de cavalos aparelhados para a guerra. E sob as suas cabeças havia como coroas semelhantes ao ouro. E os seus rostos eram rostos como de homens. Apocalipse 9:7. Esses demônios atuam nos filhos da desobediência. Eles mantêm no cativeiro seus escravos. Os ímpios estão sob o domínio de Satanás, estão no reino das trevas. O diabo é o Deus desse século, é o príncipe da potestade do ar, é o espírito que atua nos filhos da desobediência. Há pessoas que vivem debaixo do seu reinado de medo e terror. Há pessoas que são verdadeiros capachos de Satanás, indo a cemitérios para fazer despachos. Outros são ameaçados de morte ao tentarem sair de seus tentáculos. Esses espíritos controlam a vida daquelas pessoas que vivem na prática da mentira, pois o diabo é o pai da mentira. Esses espíritos controlam aqueles que vivem com o coração cheio de mágoas e ressentimentos. Esses espíritos cegam o entendimento dos incrédulos, mantendo as pessoas no cativeiro da incredulidade. Já parou para pensar nisso? Você está ouvindo a cavalaria do inferno, a 7ª trombeta? Ouça agora, espírito de inteligência. Esses espíritos malignos podem discernir os que têm o selo de Deus e os que não têm. No reino espiritual, anjos e demônios sabem quem você é. Encantamento não vale contra a tenda do povo de Deus. O diabo não lhe toca. O diabo e seus demônios não podem atingir você, a não ser que Deus o permita. Esses espíritos possuem inteligência sobrenatural. Eles são peritos estrategistas. Eu e você precisamos ficar atentos contra as ciladas do diabo. Eles são detetives invisíveis. Eles armam ciladas, criam sutilezas, inventam filosofias e religiões para torcer a verdade. Esses gafanhotos invadem a imprensa, a política, as universidades, a televisão e até os púlpitos. Já pensou nisso? Ouça agora, espírito de sensualidade. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. Apocalipse 9:8. Pense comigo, eu e você devemos fugir daquela ideia medieval que pinta o diabo como ser horrendo. Ele se dissimula. Ele aparece como anjo de luz. Ele usa uma máscara atraente. O culto mais popular da Ásia
era a Dionísio, voltado à sensualidade. Nesse culto, os adeptos se extasiavam loucamente, meneando o cabelo volumoso em danças obscenas. Esses espíritos despejam no mundo uma torrente de sensualidade. Não obstante, a impureza procede do coração pecaminoso. Esses espíritos malignos promovem toda sorte de insensualidade, a orgia, a pornografia, o homossexualismo e toda sorte de depravação moral, enchendo a nossa cultura como uma fumaça que sobe do abismo. O sexo no namoro, a infidelidade conjugal e as aberrações sexuais estão se tornando coisas normais para a sociedade decadente. Já pensou nisso? Você está ouvindo a cavalaria do inferno, a quinta trombeta. Ouça agora, espírito de violência. Dentes de leão falam de poder de aniquilamento. Dente como de leão retratam poder destrutivo e devastador desses demônios. Eles, os demônios, não brincam. Eles, os demônios, não descansam. Eles não tiram férias. Eles são atormentadores. Eles, os demônios, agem com grande violência. Eles estão por trás de fascínoras como Hitler. Eles estão por trás de toda a guerra, até a mundial. Essa cavalaria do inferno, por onde passa, deixa um rastro de tristeza, violência e destruição. Já pensou nisso? Ouça agora, espírito de instingibilidade. E tinham couraças como couraça de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros quando muitos cavalos correm em combate. Pense mentalmente. Esses espíritos são seres invisíveis, inatingíveis, que não podem ser atacados por armas convencionais. Eles não podem ser detidos em prisões humanas. Eles não podem ser destruídos por bombas. A Igreja de Cristo Jesus precisa enfrentar essas hordas com armas espirituais. A Igreja não pode enfrentar esses gafanhotos na força da carne. A Igreja não pode entrar nesse campo sem o revestimento do poder do Espírito Santo. Esses gafanhotos têm couraça de ferro. A Igreja precisa revestir-se de toda a armadura de Deus. Eles parecem inatingíveis. São como os esquemas de corrupção do crime organizado que se instalam nas instituições que resistem à ação repressiva da lei. Já parou para pensar nisso? Preste bastante atenção. Esses gafanhotos são como uma cavalaria infernal. Pisoteiam e fazem trepidar a terra, e como escorpiões que ferrou os homens como o seu terrível veneno. Esses gafanhotos tiram a paz da terra. O homem vive atormentado, inquieto. Não há paz para o ímpio. Não há paz nas famílias. O mundo está em conflito. Neste desespero existencial, os homens buscam a fuga no misticismo, nas drogas, no alcoolismo, mas não encontram alívio.
O sofrimento que esses gafanhotos provocam não é imaginário, mas real. Não é apenas espiritual, mas físico. Não é apenas um sofrimento escatológico, mas histórico, presente. E eu fico pensando, quantos danos eles têm causado aos homens? Quantas perdas, quantas lágrimas, quanta vergonha, quanta dor, quanta angústia nos lares arrebentados, quantas vidas iludidas, quantas pessoas com a esperança morta. O diabo é um façário. Ele promete prazer, mas só dá desgosto. Ele promete vida, mas provoca morte. Onde ele age, há danos e perdas. Jesus Cristo é a única esperança de salvação de sua alma. Jesus Cristo dá vida em abundância. Ouça agora. O tormento que eles causam é pior do que a morte. Apocalipse 9, versículo 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Isso é terrível. Ouça agora e se concentre nesse ponto específico. A condição do povo de Deus diante dessa cavalaria no inferno. Apocalipse 9:4. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. O diabo e seus demônios conhecem aqueles que são de Deus e não lhe tocam. Quando você pertence à família de Deus, você se torna conhecido no céu, na terra e no inferno. Diz a Bíblia em 1 João 5,8, quem é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. A Bíblia diz, aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz. Nenhuma arma forjada contra vós prosperará, a Bíblia diz. Porque Deus é por nós, ninguém poderá ser contra nós e nos destruir. A Bíblia diz, e eu acredito. Agora estamos nas mãos de Deus, nas mãos de Cristo Jesus, o Messias. E ninguém pode nos arrancar das mãos de Deus. O povo de Deus, a igreja de Cristo Jesus, é um povo que é distinguido dos ímpios pelo selo de Deus. A igreja é o povo selado de Deus, aqueles que receberam o selo de Deus são protegidos do ataque desse bando de gafanhotos. O selo de Deus é o Espírito Santo que recebemos quando cremos, quando entregamos nossa vida, nossa alma para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Espírito Santo é o selo, o penhor da nossa redenção. Eu e você somos propriedade exclusiva de Deus, somos povo genuíno de Deus. Eu e você somos invioláveis. O diabo não pode nos tocar. Os selados estão livres dos tormentos. Aqueles que estão debaixo do abrigo do sangue do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, o Messias, não estão debaixo do tormento dos demônios.
A Bíblia diz em Provérbios 3,33: a maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos Ele abençoa. Como se sente agora? Você sente que a sua alma não está salva por Cristo Jesus? Ou você sente que a sua alma está salva por Cristo Jesus? Você sabe, no momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado, seu nome é inscrito no livro da vida. No momento de decisão em Cristo Jesus, você recebe a vida eterna, você recebe o selo de Deus, o selo do Espírito Santo. Venha, 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 venha agora enquanto há tempo para Cristo Jesus. Somente Cristo Jesus, o Messias, pode salvar a sua alma. Cristo Jesus é a única esperança de salvação de sua alma. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado.